A história de 1970. O ano de 1970 tem início para nós, exatamente no dia 12 de janeiro, quando uma guerra sangrenta tinha seu término e as agências telegráficas anunciavam: acabou a guerra em Biafra. A embaixada nigeriana em Londres acabou de anunciar, sem maiores detalhes, a rendição do Estado-Maior da derrotada província separatista de Biafra. Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas. Por lá, passou a escola de samba da Portela e ganhou o primeiro prêmio nesse famoso e tradicional desfile. O Madison Square Garden está totalmente em festas. Nesta data vão se enfrentar no tablado Joe Frazier e Jimmy Ellis, dois campeões mundiais. Para aqueles que não sabem, Frazier ganhou e ainda hoje mantém o cetro. A 20 de fevereiro, aos primeiros minutos do dia, falece no Instituto de Cardiologia do Rio de Janeiro o ex-presidente da República, Café Filho. Em 12 de março, a polícia de São Paulo e todos os órgãos de segurança se achavam mobilizados para conseguir a pista de 5 rapazes que, num golpe de arrojo e audácia, sequestraram o cônsul japonês na capital paulista. Pediram a libertação de 5 presos políticos, mas somente revelariam os nomes após a concordância do governo brasileiro. Esse conjunto que vocês estão ouvindo e que abalou os alicerces da música, se impondo como o maior cartaz mundial durante longo tempo, iria ser dissolvido. Paul McCartney, um dos componentes dos Beatles, anunciava a dissolução do conjunto. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Para justificar o seu afastamento, Paul alegou diferenças pessoais, diferenças musicais e de negócios e, principalmente, o seu desejo de se dedicar mais à família. No dia 8 de abril, realizou-se, como acontece todos os anos nos Estados Unidos, a escolha dos melhores filmes, melhores músicas, melhores atores, enfim, é a noite de festa da 7ª arte. Nessa data, Midnight Cowboy era apontado como o melhor filme de 1969. O prêmio de melhor ator coube a John Wayne pelo seu desempenho em Bravura Indômita. John Wayne recebeu o Oscar depois de 35 anos de estrelato. Maddie Smith foi a melhor atriz. 11 de junho, um carro corria velozmente pelo deserto do Novo México, quando um acidente se deu, vindo o veículo a capotar e matar o seu ocupante. At the end of a rainbow. Nesse exato momento desaparecia um dos maiores ídolos da música contemporânea. Falecia nesse desastre Art Grant, conhecido showman norte-americano, organista, compositor e cantor. Art Grant havia deslumbrado pouco antes seus fãs brasileiros uma recente visita ao nosso país. Milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Atingimos a 21 de junho. Essa data marca a conquista talvez mais sonhada pelo povo brasileiro. Atingimos a 21 de junho de 1970, uma supremacia mundial cobiçada pela maioria dos países do mundo. Era a consagração esportiva do pavilhão verde e amarelo. Pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. 21 de junho, México, palco das pelejas finais de mais uma Copa Mundial de Futebol. O quase milagre da televisão direta via satélite
possibilitava aos brasileiros ver tudo aquilo que acontecia no país azteca. 90 minutos depois, o árbitro trilhava seu apito marcando o fim do jogo e o fim de uma Copa, pois que o 11 brasileiro, batendo a Itália por 4-1, conquistava o tricampeonato mundial de futebol e o direito a ficar em definitivo com a Copa. As ruas que estiveram por horas desertas viraram palco de uma festa que contagiou o Brasil de norte a sul. Entretanto, o feito de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Pelé, Paulo César e seus companheiros ficou marcada em letras de ouro na história do esporte brasileiro. Oh, meu amor, oh, minha amada, ergue-te, belo sol, mata de inveja a lua pálida de tristeza. Ai de mim. Ela falou. Em 5 de agosto, depois de uma agonia que o manteve em estado de coma durante 10 dias, falece no Rio de Janeiro o famoso cômico Oscarito, uma das mais populares e queridas figuras do cinema e do teatro brasileiro. Meu amor, minha amada, por que és tão bela? Romeu, ouço passos lá dentro. Vai, Romeu, ele quer te matar. Ele quem? O meu pai, o senhor de Capuleto. Se ele te vir aqui, vai ser um espelho. Durante mais de 50 anos, Oscarito viveu pelos palcos e pelas telas do Brasil, contagiando a todos com seu humorismo e com seu jeito característico. As mais gostosas gargalhadas. Foi sepultado no cemitério de São João Batista e seu corpo velado na Assembleia Legislativa. Após uma campanha pelo interior na fase de classificação, quando se ouve apenas de forma regular, o Noroeste partia para a capital, onde no Parque Antártica tentaria com os demais finalistas a sua ascensão à divisão principal do futebol paulista. Sob a presidência de Cláudio Mantini e contando com uma equipe onde, se não despontavam grandes astros, pelo menos havia homogeneidade e sentido de equipe, o alvirrubro tentava reconquistar um lugar que fora seu e que perdera. Dia 29 de setembro veio mostrar que o presidente Médici, sempre afável, amante das festas e principalmente do futebol, o presidente que foi um dos incentivadores das telecomunicações, principalmente nas transmissões da Copa do Mundo, toma uma atitude severa. Nessa data, 29 de setembro, decreto do presidente da República cassou as concessões dos canais 2, TV Excelsior do Rio de Janeiro e Canal 9 TV Excelsior de São Paulo. A exposição de motivos assinala que as empresas feriram as normas do Código Brasileiro de Telecomunicações. Laudo Natel, homem do interior, caráter forjado no trabalho e no esforço próprio, ligado aos meios econômicos do país e intimamente relacionado com o esporte, o que lhe garante intensa publicidade no seio do povo. Sim, a escolha acertadamente caiu sobre a figura ímpar de Laudo Natel, aprovado e recebido por todos com as esperanças que consiga repetir o que fez quando de outra feita já governou São Paulo. A 3 de outubro, mais uma etapa vitoriosa se cumpria nos destinos de nosso estado. Emerson Fittipaldi, um jovem de 23 anos cuja carreira como automobilista começou aos 18, viu coroados de êxito seus esforços e agigantou o nome do Brasil em corridas internacionais. Fittipaldi, pilotando uma Lotus Ford, ganhou o primeiro prêmio na Fórmula 1 no Grande Prêmio Americano, válido pelo certame mundial. Moralmente, foi a consagração do jovem piloto brasileiro, que ao vencer o Grande Prêmio Automobilístico dos Estados Unidos, também se viu recompensado materialmente, recebendo $50 mil. O autor dessa música que vocês estão ouvindo, o mexicano Agustín Lara, termina seus dias em 7 de novembro. Granada, y era ensangrentada en tarde de toros. São de sua lavra inúmeras composições que marcaram época nos anais da música. Dia 10 de novembro de 1970.
Morre de Gaulle, e com ele desaparece o último dos 4 grandes estadistas desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Em Bauru, como na quase totalidade do Brasil, as eleições transcorreram sem qualquer anormalidade. E na data de 17 de novembro, os primeiros resultados garantiam à Arena, o partido governamental, 16 das 46 cadeiras do Senado, enquanto que o MDB, partido da oposição, conseguia apenas 3. Dr. Maurício Leite de Toledo, advogado, ex-vereador, professor e diretor da Faculdade de Direito de Bauru, recebeu ótima votação e se elegeu deputado federal por Bauru, tendo inclusive recebido o apoio de vasta região de nosso estado. No âmbito estadual, o médico Dr. Abraim Davos, que se iniciava na política e mercê os predicados que sempre possuiu e evidenciou, conseguiu a preferência do eleitorado que o credenciou a uma cadeira na Assembleia do Estado. Foi uma produção do Departamento de Rádio e Jornalismo da Jovem Oliverdi, com a participação de José Fernando, Silvio Carlos, Simonete Neto. Sonoplastia deste programa esteve a cargo de Mário Moraes.